Boa noite, vamos dar continuidade então à nossa disciplina Comportamento Organizacional e hoje a gente fala sobre fundamentos do trabalho em grupo, né? É a base teórica do trabalho em equipe. A gente fala primeiro da concepção teórica de como o indivíduo se comporta em grupo e depois a gente fala do trabalho em equipe, que nada mais é do que a prática, como que funciona no dia a dia das empresas, né? O conceito de trabalho em equipe. E eu começo com uma pergunta. Cada pessoa tem sua personalidade, tem seu jeito de ser, né? Tem comportamentos relativamente previsíveis, e isso é normal, é natural quando você está sozinho. Então, em determinadas situações, você vai reagir de um jeito, em outras situações, você reage de outra forma. Agora, vamos mudar a situação. Ao invés de você estar sozinho, você está em grupo. E aí a pergunta que eu faço: vocês agem da mesma forma quando estão sozinhos e quando estão em grupo? Imagine uma situação. Você está sozinho, então, eventualmente, você age de uma determinada forma. Mas naquela mesma situação, você não está mais sozinho. Você está com várias outras pessoas, amigos da faculdade, amigos da rua, parentes, né, seja lá o que for. O que vocês acham? Vocês agem da mesma forma ou não? Ana Luísa acha que não. Tá. Com certeza não. Então, beleza, é isso aí mesmo. Eu vou passar aqui um vídeo bem curtinho, mas eu não estou conseguindo passá-lo. Espera aí, por que eu não estou conseguindo passá-lo? Deixa eu tentar compartilhar aqui uma janela. Em uma janela ele não está aceitando, então eu vou ter que sumir e vou compartilhar a tela inteira. Provisoriamente eu vou sumir, tá, gente? Eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês e vou passar um vídeo bem curtinho. E qual o objetivo dele? É para mostrar para vocês o quanto o grupo influencia, né, o comportamento do indivíduo. Aqui é uma situação que ocorreu em Volta Redonda, que ocorreu com alunos da própria UF, uma festa que aconteceu na vila, né, e no mais agora vocês vão ver o vídeo. Rodou, essa imagem rodou o Brasil inteiro, provavelmente muitos de vocês vão lembrar. E aí eu pergunto, se essas pessoas estivessem sozinhas, será que elas agiriam dessa mesma forma? Isso aqui é o Coelhão da Páscoa, né? Ficou um tempão lá na Praça Brasil. O pessoal estava fazendo a festa da 33. Os alunos, muitos deles da administração pública, foram lá tirar uma foto com o Coelhão, uma coisa bem inocente. Mas aí o que aconteceu? Alguém deu uma fenomenal ideia. Vou levar ele para a nossa festa. E aí eles correram, né? Tudo monitorado. Tentaram enfiar o Coelhão no carro. Não deu certo. O Coelhão era muito grande. Aí um gênio, pegou. Não está cabendo coelhão. Aí foi um coelho fantasma andando pela cidade. Né? Vocês lembram dessa situação, gente? Alguém se lembra dessa situação? Deixa eu voltar e sair aqui, porque aí eu volto a aparecer. O Vinícius lembrou. A Ana Luísa também. Então, pergunta que eu faço. Algum desses. Esses são alunos normais, igual vocês, eu conheci a maioria deles, tudo tranquilo, tudo de boa, não teve nenhuma maldade, tanto é que depois teve um processo administrativo, não teve nem sanção nenhuma, né? Uma coisa mais de jovem mesmo. Mas se ele estivesse sozinho, dificilmente, eu diria que quase impossível algum deles fazer aquele tipo de coisa, pegar um coelho e levar para a festa. Mas a partir do momento que você está, né, a partir do momento que você está com um grupo de pessoas, que eventualmente um influenciando o outro, você acaba perdendo um pouco a sua individualidade e aí começa a prevalecer o pensamento de grupo. E é isso que a gente vai ver hoje, né? É o fundamentos do trabalho em grupo. E aí eu abro o slide que eu disponibilizei para vocês, mas eu vou ter que alterar. Por que eu vou ter que alterar? Porque eu já modifiquei ele, eu sempre modifico. No dia da aula eu dou uma revisada e sempre faço alguns ajustes, né? O comportamento de indivíduos em grupos é mais do que a soma total de seus comportamentos individuais, né? Tem uma coisa chamada de sinergia que a gente vai ver só no trabalho em equipe. Eu não pego o comportamento do Zezinho, somo com o do Joãozinho, somo com o da Maria. Não é isso.
E os três juntos vai dar um comportamento que não é a soma dos três comportamentos. Algo diferente vai aparecer aí. Então, provavelmente, três pessoas pacatas, tranquilas, né? Entre aspas, cidadão de bem, uma palavra que eu odeio, que jamais faria uma coisa que é, entre aspas, furtar um coelho lá no Coelhão da Páscoa. Mas quando estão juntos, né? O simples fato de estar participando de um grupo faz com que eles tenham um comportamento que não é a soma dos comportamentos individuais, é algo que nenhum deles jamais pensaria em fazer, e acabaram fazendo. Felizmente, né, como eles não tinham nenhuma intenção maldosa, não causaram nenhum dano a patrimônio público, foi uma coisa de jovem mesmo, não deu nenhuma sanção, mas poderia dar. O Vinícius colocou que isso é o comportamento de manada. O comportamento de manada, né, isso que eu vou mostrar agora para vocês, explica em parte. E eu vou explicar vários conceitos teóricos que ajudam a entender o comportamento da pessoa em grupo. Né? Não vai ser um só que vai explicar tudo. Então, eventualmente, tem um pouco de comportamento de manada, tem. Mas tem outras teorias que também ajudam a explicar por que uma pessoa, quando está em grupo, não, como se diz, não age da mesma forma quando estivesse sozinho. Tá? E aí, isso que o Vinícius falou, que é o comportamento de manada, o primeiro conceito que a gente vai abordar. O livro, inclusive, acho que nem fala sobre ele. Eu estou trazendo aqui para vocês começarem a entender. O conceito que faz o primeiro conceito que vamos abordar faz referência ao comportamento de animais, que é de onde vem esse conceito de manada, que se juntam para se proteger de um predador. Então, o comportamento de manada é mais ou menos isso aqui. Ó. Você tem vários búfalos, né, numa pradaria, numa planície. Eventualmente, se um búfalo desses aqui correr, todos os demais vão correr. Eles viram um predador, eles viram o inimigo? Não. Mas, opa, se tem um correndo, cara, é melhor fugir. Se a gente trouxer para o nosso dia a dia, imagine, né, que aqui de Volta Redonda conhece, você entrando no zoológico e aí vem dois caras correndo, olhando para trás, falando assim, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. E o cara não te fala nada, o que está acontecendo? Ele não te fala nada. Cara, você vai correr igual ele. É comportamento de grupo, é comportamento de manada. É o que está escrito aqui, ó. Aplicado ao ser humano refere-se à tendência das pessoas de seguir um grande influenciador ou um determinado grupo, sem que a decisão passe necessariamente por uma reflexão individual. Você não vai parar para pensar por que aquela pessoa está correndo. Se você está. Eu coloquei no zoológico exatamente por isso. Você está no zoológico. A primeira coisa que vai passar. Aqui tem animais perigosos, mas estão todos em jaula. Se duas pessoas saem correndo desesperadas, provavelmente um fugiu. Então eu vou correr. Eu não vou racionalizar se isso é verdade ou se é mentira. Por ser sobrevivência, eu vou correr também. Né? E isso é semelhante à escolha de um restaurante. Eu saio para almoçar, saio para jantar numa cidade que eu não conheço, eu não estou lá com o meu indicador lá do Google, né, do Google Maps, que diz quais são os melhores restaurantes, eu não estou com o meu indicador do TripAdvisor, que eu uso muito. E aí, qual vai ser o meu critério de escolha? Eu vou olhar os restaurantes, o que tiver mais cheio, teoricamente, é o melhor. E tem um bom preço. Não é isso, mais ou menos, que a gente usa? Né? Uma vez eu fui fazer uma viagem com outros professores para um congresso, nós fomos para a África do Sul. Né? E aí nós chegamos e à noite saímos para jantar. Eu tinha algumas dicas de restaurante, a gente foi lá para o centro, lugar que era mais movimentado, e começamos a olhar os restaurantes. E aí chegamos no final da rua, tinha um que era comida etíope. E aí um dos professores que estava, vamos comer aqui. Eu olhei e falei assim, olha, na boa, Etiópia é um lugar de fome, tudo bem. Pode ser que eles tenham comida boa, mas todos os restaurantes que nós passamos estavam cheios. Esse aqui não tem ninguém aqui dentro. Das duas, uma, a comida é ruim, ou ele é caro, ou é os dois. É melhor, já que a gente não conhece, é melhor a gente não entrar. O cara ficou meio chateado, mas a gente acabou não entrando. Então, o que é isso? A gente segue pela lógica dos outros. Né? Se você tem lá um restaurante vazio e outro cheio, você vai escolher o que está cheio. Você escolhe porque acredita que se os outros escolheram, deve ter algum fundamento nisso. Né? E, na verdade, eu retirei isso aqui de um artigo, as redes sociais têm muito disso. Né? Os usuários de redes sociais, eles, às vezes alguém entra nas graças e aí o cara começa a receber ok, todo mundo, ele começa a ser seguido, não tem muita lógica, mas está todo mundo ir para lá, eu vou também. É um comportamento de manada, conforme o Vinícius falou. O comportamento de manada também é muito comum no mercado financeiro e na política. Aqui tem uma tirinha americana, né? O cara diz o seguinte, está o telefone aqui, e ele diz o seguinte, eu tenho aqui uma ação, né, que pode realmente se exceder. Really Excel. Aí o cara escuta, Really Excel, realmente exceder.
excelente, Excel, aí o outro já escuta Cell, Cell já virou VD, de Excel, de excelente, ou né? Vira Cell, Cell, e todo mundo sai vendendo. Todo mundo vende, não sabe por quê, mas está vendendo, vou vender também, é comportamento de manada. E aí tudo Cell, Cell, Cell. É o cara que, né, chega aqui e fala, isso aqui é uma loucura, eu não vou ficar mais aqui, goodbye. É o cara, goodbye, bye, bye. E aí começa, a palavra buy em inglês é vender, todo mundo começa a vender. E é assim que o mercado financeiro funciona. A coisa é tão séria que esse efeito manada foi usado, vocês nem eram nascidos ainda, mas os sindicatos bancários, lá em 1983, 84, nós tivemos alguns bancos que fecharam aqui no Brasil, que faliram, né? O Sul Brasileiro era um deles, e quando ele fechava, ele era estatizado. E os sindicatos bancários queriam estatizar todos os bancos, era a estratégia deles. Sabe o que eles faziam? Eles espalhavam boatos. Eles espalhavam boatos que o Itaú mesmo, estava ruim das pernas. Eles quase faliram o Itaú, porque vira um boato, vira efeito manada. Está falindo, está falindo, está falindo, está falindo. Aí todo mundo começa a tirar dinheiro do banco. O banco está com saúde financeira boa, mas se as pessoas têm expectativa que ele vai falir, vai todo mundo lá tirar o dinheiro, ele fale mesmo. Mais recentemente aconteceu algo similar. Um boato que surgiu, aí deu um efeito manada danado, uns 3 anos atrás aproximadamente, que o Bolsa Família iria acabar. Pior que acabou mesmo. Semana passada ele acabou. Que o Bolsa Família iria acabar e que a Caixa Econômica tinha depositado o dinheiro que ia ficar poucos dias. No Brasil inteiro deu um efeito manada. Todo mundo correu para a Caixa Econômica para sacar, porque o Bolsa Família iria acabar e aquele seria o último depósito. Se você não sacasse ele, você perderia. Então, isso é uma das formas de comportamento em grupo. Você não sabe por quê, não tem uma lógica, você não para raciocinar, mas está todo mundo fazendo, é melhor eu fazer também. Pelo menos eu fico mais próximo do grupo, né? Aquela coisa assim, olha, eu prefiro errar com o grupo do que errar sozinho, né? Do que ficar lá, o cara sai correndo, 2 pessoas saem correndo, eu fico no zoológico, o leão vai lá e me come. Então, essa é a linha. Né? E aí a gente começa a falar o fundamento do comportamento em grupo, por que estudar os grupos? Aqui eu trouxe do VEC, pessoas são seres sociais. Tirando o pessoal da informática, o homem é um animal social. Brincadeira, o pessoal de informática também é, mas ano passado eles eram menos sociais. Então, as pessoas precisam se relacionar. Né? Elas ficam doentes se elas ficam privadas de interagir com outras pessoas. Essa pandemia é um exemplo claro. Hoje eu encontrei com uma professora, até para criança. Ela falou, perguntei como está o filho dela, está com 3 anos de idade. Ela falou que botou para o jardim, mas ela estava comigo com um sentimento de culpa quando eu estava falando isso comigo. Falei, botei no jardim. Eu falei, não, excelente, tem que botar mesmo. Porque eu falei assim, nossa, ele está com 3 anos, e o que acontece? Ele não brinca com ninguém, nunca brincou com criança. Eu falei, agora a vacinação já avançou bastante, está mais ou menos sob controle, as crianças, o risco é bem menor, vocês estão vacinados. Tem que botar a criança para ir para o colégio mesmo, né? Porque as pessoas precisam de convivência social. Então, o homem é um animal social. Então, ele busca companhias de outras para satisfazer a necessidade de interação. E também aumentar a chance de sucesso, né? De sobrevivência, e no caso do ser humano, é de sucesso mesmo, né? De conseguir aproveitar melhor a vida. Então, o comportamento de indivíduos em grupo é mais do que a soma total de seus comportamentos individuais, foi o que eu falei ali atrás. E aí vocês já responderam, agimos da mesma forma, independente se estamos sozinhos ou em grupo? Não, a gente não age. Sozinho a gente age de um jeito, enquanto está em grupo a gente age de outro. E o que a gente vai tentar fazer aqui é explicar as teorias que justificam esta forma de agir diferenciada. Tá? E a gente começa definindo primeiro, né, os grupos. O que são grupos? Aqui a primeira definição. O que é um grupo? Eu sempre trabalho com definição, na maioria de vocês fizeram introdução de gestão de pessoas, a gente precisa saber bem os conceitos. Um grupo é definido como 2 ou mais indivíduos, sozinho. Né? Sozinho você não consegue ser nem chifrudo, né? Eu gosto dessa frase. Nem corno você consegue ser sozinho. Então, o grupo é igual essa frase, precisa de 2 ou mais indivíduos, um dependendo do outro, né? Não é andando na rua, a pessoa, eu indo para um caminho, a pessoa indo para o mesmo caminho, isso não é um grupo, não é uma interdependência. Tem que interagir, né? Um conversar, se relacionar com o outro, e tem que ter um determinado objetivo, né? Visando atingir um determinado objetivo.
Esse aqui é o conceito de grupo. Quando eu falar de equipe, vai ter uma frase a mais, somente uma frase a mais. E essa frase eu vou falar quando eu estiver falando de equipe. Mas, por enquanto, vão ficar só esse de comportamento em grupo. 2 ou mais indivíduos, um dependendo do outro, interação social e visando atingir determinado objetivo. Nas organizações, existem 2 tipos de grupos, formais e informais. Formais é aquele que a gente conhece, é a estrutura tradicional, né, que vocês estudaram lá em Fundamentos da Administração, ou Introdução à Administração, no qual se fala da estrutura da empresa. Né? A estrutura, eu tenho lá presidente, diretores, gerentes, coordenadores, especialistas, assistentes. E lá no fim do mundo, né, lá na rabeira, tem os estagiários, que também estão nessa estrutura formal. Então, essa é a estrutura da formal que existe dentro das organizações. Ela pode ser de comando e tarefa, daqui a pouco eu vou explicar o que é isso, o que é comando, o que é tarefa. Quem define essa estrutura é a empresa. E é lógico que dentro das empresas também tem os grupos informais, ou seja, eles não são estruturados formalmente, não tem uma regra, não tem um organograma que defina como ele vai ser. Não. Acontece naturalmente da interação das pessoas. E ocorre na medida que eu preciso resolver um problema ou uma necessidade. Então, em resposta à necessidade de contrato social. Pode ser grupos informais por interesse ou amizade, isso que a gente vai ver agora aqui. Então, vamos lá, grupos formais e grupos informais. Isso eu já falei para vocês, definido pela estrutura. O de formais é o de comando e de tarefa. Então, o grupo de comando, o grupo composto de indivíduos que se reportam diretamente a um superior hierárquico. Então, se vocês estão trabalhando, se vocês estão numa empresa, mesmo como estagiário, sempre vai ter uma estrutura, não tem jeito. Por mais simples que seja você e seu chefe, sempre vai ter seu chefe. E quando você for subir na organização, sempre vai ter. Inclusive, se você for presidente, né, vai ter alguém que manda em você, né, que vai ser o acionista, né, ou o controle de acionista, o controle, né, que é o board da empresa. Então, essa é a estrutura. Aí, RH, eu tenho lá um gerente de RH, eu tenho um coordenador de remuneração, eu tenho um coordenador de desenvolvimento, outro de administração de pessoal, abaixo deles eu tenho os analistas, então esse é o grupo de comando. Pode falar, Maria Paula. Você levantou a mão ou foi por engano, Maria Paula? Maria Paula. Tá. Depois a Maria Paula fala, naquela apertou aqui para levantar a mão, talvez. E o grupo de tarefa, esse é um grupo específico. Eu tenho uma tarefa determinada. O que pode ser uma tarefa? Pode ser um problema simples, que monta um grupo para resolver em uma semana, um mês máximo. Um tempo pequeno. Né? É uma tarefa pequena. Então, vamos lá. Problema de reclamação no restaurante. Eu vou lá, monto um grupo com representantes de trabalhadores, representantes do sindicato, do RH, do restaurante, da empresa terceirizada, para debater, né? E a tarefa é melhorar a qualidade da comida do restaurante. Beleza, esse é um grupo de tarefa. Agora, eu posso ter uma tarefa maior, que normalmente não chama nem tarefa, mas é uma atividade específica, que é um projeto, e aí pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou até mais. Aí, essa tarefa pode ser, por exemplo, essa tarefa, já vou abrir espaço para você, Maria, falar. Um grupo de tarefa maior pode ser a implantação de um software, por exemplo. Era muito comum um tempo atrás o SAP, que é um ERP. Então, qualquer grande sistema que você vai implantar numa empresa é um projeto maior. E aí você tira pessoas de diversas áreas, monta essa equipe de trabalho e ela vai ficar lá 1 ano, 1 ano e meio, trabalhando nessa tarefa, que é uma tarefa maior, que não deixa de ser uma tarefa, que é um projeto. Então, pode ser uma tarefa simples, resolveu o problema. O problema é a qualidade da comida. Aí esse grupo vai se reunir durante 1, 2 semanas, levanta todas as situações, levanta as propostas e encaminha para quem pode deliberar sobre isso. Fechou o grupo, acabou essa tarefa. Aí depois, o que pode ter é o grupo, uma tarefa maior, que é a implantação do SAP. E aí é 1 ano, 2 anos, você lá trabalhando para entender como que eu vou transformar os processos do dia a dia dentro de um sistema ERP, que no caso que estou dando exemplo aqui é o de SAP, que é o mais conhecido.
A Maria Paula ia falar o seguinte, eu ia pedir para depois você verificar o slide, pois essa parte está em branco lá. Tá, eu olho lá. Eu vou ter, inclusive, que trocá-lo. Eu acabei não trocando para deixar. Não sei o que pode ter acontecido, mas eu vou trocar porque eu fiz alguns ajustes aqui e já está diferente. Tranquilo, gente. Obrigado aí, Maria Paula, pelo aviso. Ah, tá. Bom, beleza. Vamos então para os grupos informais. Esse aqui a empresa adoraria controlar, mas não tem controle nenhum. Não são estruturados formalmente, não tem uma hierarquia, não é a empresa que definiu que ele tem que existir. E aí vocês têm as pessoas que querem fazer parte desse grupo. Então, duas coisas levam as pessoas a formarem grupos informais. Pode ser interesse, pode ser amizade. Interesse é algum problema que está afetando. Eu já falei de restaurante, vou falar de um outro problema. Vou falar de problema de transporte. Vou até usar um problema que eu tive. Quando eu trabalhava aqui na Peugeot, eu comecei a trabalhar logo no início da fábrica. Quer dizer, quando eu falo no início, estava construindo ainda a fábrica. Então, para a gente chegar lá era complicado, porque não tinha transporte coletivo que chegava até lá, ou a gente ia no nosso carro, né? Eu moro aqui em Volta Redonda, né? Ir de carro todo dia para lá ia ficar um pouquinho complicado, ou então a gente reunia grupos e nós contratávamos uma van. A gente acabou fazendo isso. Mas a gente tinha um interesse, pô, de querer que a própria empresa providenciasse o transporte de Volta Redonda e Barra Mansa lá para a fábrica da Peugeot. E aí, o que a gente fez? Montou um grupo para tentar resolver esse problema. Fez alguns representantes, foram até a área de RH, falaram do problema, né, da situação, o que estava acontecendo, que as vans que traziam a gente não tinham segurança, uma série de problemas. O custo era mais alto. E aí a gente formou esse grupo. Batalhou, batalhou, batalhou. E sabe o que aconteceu no final? Nada. Não resolveu porcaria nenhuma. Mas, de qualquer forma, foi formado um grupo. Algumas vezes o grupo resolve. Era um grupo de pessoas que trabalham em conjunto para atingir um objetivo comum. No caso, o problema de transporte. Relacionado com cada uma delas. Estava relacionado a todas as pessoas que moravam a um grupo de pessoas que moravam em Barra Mansa e Volta Redonda. Tá? E dentro das empresas, a gente também tem os grupos de amizade. Aí eu chamaria também de grupo de afinidade. Assim como dentro das empresas, vocês também têm, por enquanto não que vocês estão virtuais, mas eu espero que, tenho quase certeza, né, se tudo der certo, que no período que vem a gente vai estar presencial. E aí, quando vocês se conhecerem pessoalmente, não tiver mais restrição de aglomeração, vocês vão ver as afinidades. Algumas pessoas gostam de viajar, outras gostam de jogar bola, outras gostam de tomar cerveja, outras gostam de fazer churrasco. E aí acaba tendo uma aproximação. Alguns vão ter uma banda de música, ter uma banda de rock. Eu toco teclado, eu toco guitarra, eu sou um bom vocalista, e acaba se unindo. Né? E aí forma um grupo de amizade. Então, sempre tem os chamados grupos de amizade. Então, esses são os tipos de grupos que existem dentro das organizações. Formais e informais, comando, que é a estrutura hierárquica, tarefa, que é um objetivo específico, interesse para atacar um problema, e amizade é a questão da afinidade. Tá legal? E aqui eu tenho uma teoria. Esse aqui é um professor que foi professor da UF, hoje ele é professor lá da FRJ, deu aula para a gente aqui no nosso departamento de administração. É o Luiz Eduardo Mota. E aqui eu vou explicar para vocês essa teoria, né? A teoria da identidade social. E essa teoria da identidade social tenta responder esta pergunta aqui: por que e com quem as pessoas formam grupos? Por que eu formo um grupo? E com quem que eu vou formar esse grupo? Ela dá uma explicação, né, razoável. Um exemplo que eu gosto muito de usar, eu vi uma vez a publicação dele, e eu nem sabia disso. Ele disse que o dia 25 de maio é o dia do orgulho nerd. E aí ele se sentia provavelmente, né, não é à toa que ele é sociólogo, ele gostava muito de ler, história em quadrinho, aquela coisa toda, e com certeza ele era uma minoria dentro de sala de aula. Tá? E aí o que acontece? Olha, o que ele fala aqui? Ó, recorde que há 40 anos gostar de quadrinhos, cinema e literatura era sinônimo de otário pelos garotos e garotas do bairro e do colégio. Finalmente os tempos mudaram nesse aspecto. Então, eu sou um pouco mais velho do que o Luiz Eduardo, apesar dele ser careca. Então, na minha época era assim. Né? E aí, o que acontecia? Você tinha os nerds, que eram aquelas pessoas que, mais ou menos o que ele relatou aqui, que eram pessoas diferentes do padrão,
com quem que ele se identificava? Ele se identificava com outras pessoas que eram da mesma forma, e aí eles acabavam formando grupos. Isso é um dos conceitos da teoria da identidade social, né? E aí eu pergunto a você já associou algum grupo por motivo similar? Quais critérios que usou para escolher o grupo? Normalmente, quando a gente está presencial, eu faço um trabalho desse, mas hoje a gente não vai dar para a gente fazer. Mas pense aí, quais grupos que você se associa? Eu, particularmente, me associo a grupos de cerveja e futebol. São duas coisas que eu gosto demais. Então, as pessoas que são minhas amigas, eu vou falar o nome dos professores. Márcia Vidala, Pitches, normalmente são as pessoas, principalmente o Pitches, né? São pessoas que eu tenho bastante convivência e formam um grupo mais forte de amizade. Outras pessoas, o Alisson e Marcelo Amaral, são pessoas que gostam muito de viajar, eu também gosto, então eu tenho proximidade. Ou seja, eu me associei a esses grupos por interesses comuns. Tá? Assim como provavelmente o Mota, né, quando ele era lá na adolescência dele, ele tinha que. O único subterfúgio deles era lidar somente com os nerds, porque, entre aspas, ele não era aceito para as pessoas, entre aspas, normais. E é isso que essa teoria tenta explicar, né? Por que e com quem as pessoas formam grupos. Por que a pessoa forma um grupo e com quem que elas formam? Aí essa teoria ela traz 4 explicações. Gente, essas explicações, uma sobrepõe a outra. Eu até vou refazer esse desenho aqui, porque não é uma, outra, não. Uma acaba entrando dentro da outra, né? Similaridade tem muita coisa tem coisa com status, né? A redução de riqueza também tem a ver com status. Então, não dá para pegar isoladamente essas explicações. Né? Elas juntas conseguem explicar por que e com quem que as pessoas formam grupos. Né? E o que a teoria diz? Por que as pessoas formam grupos? Para reduzir a incerteza a respeito de quem são as pessoas e o que elas devem fazer. Vamos começar pelos nerds aqui. Imagina lá o nosso amigo Mota, na sua adolescência, com 12 anos de idade, coitado. Cheio de problemas da adolescência e mais um, né? Além de todas as dificuldades que nós temos na nossa adolescência, ele tinha mais um, que era não ser aceito. E aí ele precisa reduzir a incerteza, no sentido de, poxa, será que eu sou normal? Ninguém gosta de mim, ninguém consegue conviver comigo. Aí, quando eu acho pessoas similares a mim, né, que têm umas identidades próximas, eu vou lá, me aproximo a elas. E aí eu me sinto que eu reduzo a incerteza. Por quê? Não sou só eu que sou, né, sou nerd. Aí eu vou dar outros exemplos. Aí nós temos as patricinhas. As patricinhas são as meninas que eventualmente gostam de andar na moda, bem arrumadas, e pode sofrer algum tipo de preconceito, pode ser chamado de fútil, cada um tem seu jeito, cada um é do jeito que é. E aí o que ela vai fazer? Ela vai ter uma questão de identidade social, ela vai buscar pessoas similares a elas. E aqui, no caso drástico, tem os rapazes com camisas na cabeça, que são esses aqui. Eles adoram usar a camisa na cabeça. E aí a sociedade não entende isso. O que eles fazem? Eles procuram pessoas similares a elas. Então, isso é a teoria da identidade social. Por que as pessoas buscam ter identidade? Ajudar a reduzir essa incerteza. Eu me aceito mais como nerd, eu me aceito mais como patricinha, e eu me aceito mais como se diz, como o rapaz com a camisa na cabeça. Depois, essa foto aqui, depois vocês ampliam ela, que vocês vão ver. Uns malucos lá que põem a camisa na cabeça e acham isso normal. Pois bem, e uma outra característica da teoria da identidade social. As pessoas apresentam reações emocionais ao fracasso ou ao sucesso do seu grupo, porque sua autoestima fica ligado ao desempenho dele. E aí vou dar alguns exemplos. Né? Então, eu faço parte do feliz grupo de torcedores do Botafogo. Né? Inclusive, tudo indica que a gente vai subir para a primeira divisão. E eu já estou pensando o seguinte: a gente vai ser campeão, mas eu não quero subir, porque eu estou muito feliz na segunda divisão. Estou feliz da vida, vamos ficar aqui mesmo, o Grêmio vai descer. A segunda divisão vai ficar melhor que a primeira, vai ter mais título que a primeira divisão, e é muito mais divertido. Né? Mas o que isso quer dizer? Eu faço parte do grupo de torcedores do Botafogo. Né? E aí, se ele está bem, eu estou bem. Se ele está mal, eu estou mal. Gente, isso é verdade.
eu fico mal-humorado quando o Botafogo perde. Eu sou torcedor fanático do Botafogo. Fico mal-humorado. É uma identidade que eu tenho. Né? E outra coisa, o fato de torcer para o mesmo time aproxima eu de determinadas pessoas. Funciona mesmo. Então, por exemplo, eu, o Rafael, me dou muito bem com o Rafael. Me dou melhor ainda que ele é botafoguense, e aí a gente já sai para assistir jogo junto. A minha família, todo mundo é botafoguense, e aí isso ajuda a aproximar. Quando o Botafogo chega nas finais, a gente vai lá assistir. Tem 10 anos que a gente não se reúne, mas tudo bem. Quando a gente chega na final, a gente se reúne para assistir, aquela felicidade total. É identidade de grupo. O Ian está dizendo o seguinte, ó, tem que voltar para a Série A, para o Fluminense voltar a ter... É possível, é possível. Se o Fluminense pagasse a Série C que ele está devendo, não, a Série B, né, que até hoje não pagou, mas não é só time de futebol, né? Partido político. Então, eventualmente, eu sou do PSDB, eu sou do PSL, eu sou do Democratas, que não existe mais, agora é União pelo Brasil, eu sou do Partido dos Trabalhadores, do PSOL. Aí tem uma eleição, eu vejo o resultado. Né? Eu tenho identidade com aquele grupo, né? Com aquelas pessoas que fazem parte daquele grupo. E aí, se esse grupo vai mal, eu também vou mal. Eu não fico triste se meu grupo partidário, meu grupo político perde. Produto, inclusive, as pessoas que se associam por causa de um produto. Hoje a gente tem um iPhone, são pessoas que são fissuradas. Quando vai lançar um iPhone novo, tem fila. Tem gente que fica 24 horas na fila. E aí, ela é o grupo de pessoas que tem uma identidade. Se ele encontra outro que gosta do iPhone, já há uma tendência natural de atração. Né? E essas pessoas que, por exemplo, são fãs do iPhone, se eventualmente sai um produto desse, e isso é possível, de vez em quando acontece, ele é um fracasso porque tem uma série de falhas, a pessoa fica arrasada. E o contrário também é verdadeiro. Se o produto faz muito sucesso e supera as expectativas, as pessoas ficam muito felizes. Ou seja, o grupo ao qual você pertence, os resultados que o grupo vai atingindo, vão te deixar melhor ou pior. Né? O fracasso vai te deixar pior e o sucesso vai te deixar bem-humorado. Vai melhorar a sua autoestima ou piorar a sua autoestima. Fã-clube, então, na minha época era o Fábio Júnior. Né? Hoje, as meninas talvez seja o Restart, né? Que hoje acabou, mas enquanto o Restart estava bem, lançava um novo disco, pô, que ótimo, fez muito sucesso. Aí você se sente bem, as fãs dele e os fãs dele se sentem bem. Aí, se eventualmente ele começa a entrar em decadência, não lança mais música, e acaba, a mesma coisa, eu me sinto mal. A minha autoestima fica piorada porque o grupo que eu estou participando está perdendo espaço. Estou falando demais, mas está dando para entender, gente? Daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais light. E agora só que eu vou entrar no que atrai as pessoas, que é aquelas quatro funções que vão atrair as pessoas para formarem grupo, que é similaridade, status e redução de incerteza. Daqui eu falo depois. O que atrai as pessoas para formar um grupo? Similaridade. Olha, uma sobrepõe a outra, tá? Lembre-se disso. Às vezes, quando eu explicar a distinção, você vai falar, mas é muito parecido com similaridade. Vou estudar lá na Inglaterra, vou fazer inglês. Né? E na minha sala, é lógico, não vai ter nenhum inglês. Eu vou ter chinês, vou ter paquistanês, vou ter indiano, sul-africano, canadense, russo, e vai ter um argentino. Né? Teoricamente, eu adoro a Argentina, né? Eu fui Brasil do Buenos Aires, sou apaixonado por Buenos Aires, uma cidade linda, espetacular. Desculpa, gente, deixa eu desligar meu celular aqui. Aí, é o meu chefe Abdala ligando, deixa eu falar que eu não vou falar com ele, que eu estou dando aula. Esqueci de botar aqui no... Similaridade, vou estudar lá na Inglaterra. Aí eu falei, esse povo todo que está lá, inclusive os russos. Gente, com quem que eu vou buscar amizade? Com um russo, com um sul-africano, com um chinês ou com um argentino? O que vocês acham? Com quem que eu vou formar grupo? São 3 brasileiros e mais 3 de cada uma dessas nacionalidades. Eu vou formar com os 3 russos, com os 3 sul-africanos, com os 3 chineses, com os 3 de Singapura ou com os 3 argentinos? Ninguém vai responder, não. Os 3 argentinos. A gente até acha que tem rivalidade com ele, mas quando você vai lá para fora, cara, a gente fala uma língua muito similar. Né? A gente é vizinho, a gente pode até discutir, mas a gente é vizinho.
E aí está mais ou menos na mesma região. Então, isso acaba influenciando. Vou formar grupo com essas pessoas. Não quer dizer, não é obrigatório, mas a tendência maior é você formar grupo com essas pessoas. Né? Suponhamos que nesse mesmo grupo você nitidamente observe que você tem dentro dessa sala muçulmanos, judeus, budistas, muçulmanos, judeus, budistas, e você é cristão. Nada contra as outras religiões. Mas, por exemplo, eu que gosto de tomar cerveja, né, vou ter dificuldade com um muçulmano. Né? E aí por aí vai. A tendência é eu tenho uma similaridade, eu me aproximar dessas pessoas. Então, a similaridade vai atrair na formação de grupos. Tranquilo, gente? Ser similar atrai. Essa é uma das principais características do qual a gente forma grupo, a similaridade. Né? A que a gente falou lá tem um pouco de identidade. A segunda abordagem que a teoria da identidade social diz que atrai, por que as pessoas formam grupos, é distinção, no sentido de ser diferente. A similaridade também é diferente, mas não é no mesmo conceito. Vamos lá. Aqui o melhor exemplo que tem é do próprio livro. Então, normalmente eu nem uso exemplos do livro, mas nesse caso aqui eu vou usar o do livro, porque é o seguinte: as minorias que partilham características demográficas incomuns e raras. Ou seja, quando eu falo demográfica, você olha para a pessoa e vê lá o que ela é. Qualidades, né? Gênero, etnia, região, formação acadêmica, você tem várias informações relacionadas à demografia. O exemplo que o livro dá dessa questão da distinção é bem legal. Vamos imaginar a Pfizer Medicamentos, que eu sei que a Pfizer é fabricante de medicamentos veterinários. E aí eu vou trabalhar na Pfizer Medicamentos Veterinários. Pois bem, cheguei lá na Pfizer Medicamentos Veterinários. Quantos veterinários vão ter? Um punhado. Então, se eu vou ser mais um veterinário, eu tenho alguma distinção dos que estão lá? Não, não tem nenhuma distinção, porque todo mundo é veterinário. Agora, imagine esse mesmo veterinário trabalhando no sistema de inspeção federal. Não, no sistema de inspeção federal não vale. Deixa eu pegar uma empresa aqui. Tá. Imagine esse mesmo veterinário trabalhando na própria Pfizer, só que medicamentos para humanos. Né? A divisão de medicamentos para as pessoas. E ele é como se diz, ele é apenas mais um cara, ele é um cara lá, poucos veterinários, porque a Pfizer percebeu que tem uma ligação entre algumas patologias do ser humano com animais, então ela resolveu fazer uma pequena sessãozinha com o médico veterinário. Aí você tem 1.000 empregados, você tem 3 médicos veterinários lá. O que vai acontecer? Eles são diferentes nesse grupo. Né? Lá dentro você tem pessoal de marketing, você tem médico, você tem pesquisador, mas veterinário só tem 3. E aí o que vai acontecer? Esses 3 médicos, por distinção, tendem a formar grupo. Porque eles são distintos dos demais. Né? É diferente da similaridade. Aqui, né, aqui é todo mundo distinto. Tá? Porque eu tenho 3 da Rússia, 3 de Singapura, 3 do Japão, 3 do México, Aqui não, aqui eu tenho um pessoal padrão e eu tenho lá 3 veterinários, que é como se fosse 3 corpos estranhos. Então, esses distintos que lhe olham e veem que eles são diferentes, eles tendem a formar um grupo. Então, por distinção. Tá legal? Um outro fator que influencia a pessoa, que atrai a pessoa a formar grupo, é buscar status maior. Né? Então, ele usa a identidade para se definir e aumentar a autoestima, busca associar grupos de status maior. Esse aqui é o seguinte: eu olho para um grupo e quero fazer parte dele. E quando eu faço parte dele, eu quero ter todo mundo saiba que eu faço parte desse grupo. Né? E eu, particularmente, antes de ser estudante de Universidade Federal, né, estava lá nos meus 16, 17 anos, o meu sonho era fazer uma Universidade Federal. Mas, no fundo, eu queria status. Uma das coisas que eu queria, eu sempre gostei muito de aprender, de estudar, mas também queria status.
E uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar uma camisa da universidade. Comprei lá da UERJ, onde eu formei em economia. Mas por quê? Eu uso a ideia, eu pertenço àquele grupo, mas eu pego, eu não só pertenço, mas eu faço questão de dizer para todo mundo que eu pertenço. Então, vocês, quando compram a camisa da UF, o que vocês estão fazendo? Isso é uma teoria da identidade social. Vocês estão. Porque a UF é uma universidade federal, ela é de prestígio, então ela tem status. E aí você usa essa identidade para aumentar a sua autoestima, e aumenta mesmo. Né? Busca associar grupos de status maior. Então, alunos da UF é um caso. Eu busco fazer parte desse grupo, né? E eu conseguindo entrar, eu faço questão de me identificar como parte desse grupo, porque ele vai elevar o meu status. Uma outra coisa que faz isso também, que dá para exemplificar, desculpa, é o caso dos executivos. Eu tenho um exemplo aqui que é até engraçado. Eu trabalhei na Souza Cruz 2 vezes, né? Foi o meu primeiro emprego, e depois eu voltei aqui na unidade da Piraí. E lá você tem as categorias, operacional, administrativo e executivo. O pessoal chamava de exec. E o executivo tinha salário bem maior, tinha benefício, então, era show e tinha status diferenciado. Mas tinha uma coisa que era muito ridícula. E virar executivo era um sonho de muitos administrativos. Então, eu tinha uma amiga minha, nós trabalhávamos na mesma sala, que eu e ela, a gente ficava no último nível do administrativo. A gente não tinha como mais ser promovido. Né, para ser promovido, quer dizer, dentro da categoria administrativa. A gente já estava no nível de especialista, então a gente tinha que ir para chefia, coordenação e supervisão, que é o nível inicial de executivo lá. Mas ela ficava doidinha. Eu falei, eu quero virar executivo. Mas não era só ela, isso era relativamente comum. E quando virava, a questão de status era tão forte, tipo assim, agora eu faço parte do grupo de executivos da Souza Cruz. Gente, isso aqui que eu estou mostrando para vocês não é zoeira, não. No grupo da produção da fábrica que eu trabalhava, quem virava executivo, ele passava a usar um anel mais ou menos parecido com esse aqui. Para mim, era a coisa mais ridícula do mundo, mas para dizer que fazia parte desse grupo. Algumas profissões, não, todas as profissões têm anéis, mas dificilmente usam. Mas, por exemplo, os contadores normalmente usam. Ele quer dizer que ele faz parte desse grupo e que esse grupo tem um status maior. Então, eu tenho um amigo meu que é contador e ele tem esse anel e ele usa esse anel. Né? Ele é mais velho, uma pessoa mais velha do que eu, mas ele usa. A Maiara está dizendo que prefere a camiseta também. Eu preferia a camiseta da UERJ. Estou quase comprando esse agasalho, lá, que era da UF, lá da Vila, preto, muito bonito também. Né? Eu prefiro dizer que eu sou aluno, professor da UF, do que ter que usar esse anel aqui. E, por fim, o que eu já falei muito, porque que atrai? Né? A redução da incerteza. Pertencer a um grupo ajuda algumas pessoas a entender quem são e como se encaixam no mundo. Gente, esse é o lado positivo, né? Mas as redes sociais, eu não sei se eu comentei, não comentei com vocês. Havia uma expectativa que as redes sociais iriam ser um ponto de virada para a humanidade, né? Ia transformar o mundo, porque ia dar oportunidade de voz para todos. Né? Todo mundo pode se expressar, todo mundo pode se formar grupo de interesse, todo mundo pode reivindicar aquilo que ele acha justo, correto, que ele acha que tem direito. Essa foi a esperança dos sociólogos, dos antropólogos, dos cientistas sociais e políticos. Infelizmente, a realidade não foi nem essa. Foi muito ao contrário. Né? Então, o que nós tínhamos? Como que você reduz incerteza? Estão lembrados lá que os nerds reduzem incerteza juntando-se com os nerds. Sozinho o cara não consegue, ele sente uma sacada para a sociedade, mas quando ele consegue um grupo para se identificar, né, ele se sente mais seguro. Então é isso, reduz a incerteza dele. O problema é que não foi apenas os nerds, né, que é uma coisa boa para a sociedade, que essa patricinha também é uma coisa boa para a sociedade. O problema é que o pessoal de terra plana achou os coleguinhas deles terraplanistas também. Né? Aí reduziu a incerteza. E aí o cara acha que a Terra é plana e não acha sozinho, não. Tem mais gente. Reduziu a incerteza. E aí você tem um grupo dos terraplanistas. Pior ainda, tem grupo anti-vax. Né? Para quem não sabe, este ano a palavra vax foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. Todo ano eles escolhem uma palavra. Já foi, muito tempo atrás, foi selfie, quando a palavra ainda não era muito comum.
já foi pós-verdade, que é um tema que nós vamos trabalhar aqui. E esse ano foi Vax, de vacina, né? Gente, tem pessoas que são contra a vacina. Eventualmente, eu tenho quase certeza que aqui nessa sala vai ter alguém, mas pelo amor de Deus, não faz sentido. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, isso aqui não tem que discutir. Vocês só estão aqui por causa da vacina, senão provavelmente metade dessa sala estaria morta, não teria nem nascido. Ou seus pais teriam morrido de alguma doença, ou vocês teriam morrido. Ou eu teria morrido se não tivesse vacina. Isso é óbvio. Isso, como se diz, os cientistas se matam para criar uma vacina, né, para salvar a humanidade. Você vê coisa. Vou falar de duas doenças só. O Brasil é exemplo mundial em vacinação, né? Mas a poliomielite, que é a coisa mais triste. Até a década de 70, o Brasil, inclusive, na época da ditadura militar, teve um surto de poliomielite que foi. Não, foi de meningite, não. Poliomielite não teve surto, não. O Brasil sempre foi um exemplo de combate à poliomielite e à vacinação da poliomielite. A poliomielite, para quem não sabe, ela está radicada no Brasil desde a década de 70, início de 80. Ela deixa paralítico e ela só afeta a criança até 5 anos de idade. Agora, você imagina, né? Uma criança tem esse vírus e fica paralítico. Imagina o que é isso para a família. E eu até imagino o que seja, porque quando eu era criança, com meus 5 anos, e pior que eu lembro disso, eu estava na casa da minha tia, que era lá da casa dos meus pais, e eu parei de andar de uma hora para outra. Fiquei sentado assim, começou a doer demais a minha perna. Eu fui andando até a minha casa, cheguei lá, não consegui mais andar e sentei. Aí eu lembro meu pai me levando para o médico. Primeira coisa que veio na cabeça dele, poliomielite. A sorte que não era poliomielite, né? Era só reumatismo, febre reumática. E a sorte que eu só tinha que tomar Bezetacil até os 18 anos de idade. E a sorte também é que o meu pai me vacinou contra a poliomielite. Porque a poliomielite, ela não deixa só a pessoa aleijada, ela mata. Então, o que eles não matam, ele para de andar. E vou pegar uma outra doença, varíola, que também está erradicada. Hoje ela só existe no laboratório. A varíola são vários pontinhos vermelhos que você tem pelo corpo, e cada ponto vermelho daquele ali é como se tivesse um cigarro queimando a sua pele. A vacina erradicou a varíola do mundo. Aí vem um idiota dizer que a vacina faz mal para a saúde, temos que repensar. Meu amigo, não tem que repensar nada, meu amigo. Uma das coisas que eu gosto é que o governo, né, aí ele toma o seu papel de governo. Se você, por exemplo, não vacina os seus filhos, você perde uma série de direitos. E se você não vacina os seus filhos e o governo sabe, ele vai na sua casa. Detalhe, o conselho tutelar vai na sua casa. Se você tiver filho e não vacinar, você vai ter que responder por isso. E tem que responder. Se você é perturbado mental, seu filho não tem culpa. Tá? Desculpa desabafar aqui, mas não dá, né? Antivax, convenhamos, né? Avançando, beleza. Então, isso aqui é a questão da teoria da identidade social. Gente, como está muito puxado aqui, né, e a gente está à distância, eu não vou falar do modelo de 5 estágios do grupo, não. Depois vocês deem uma lida, que não tem muito complicador, não. Aqui dá uma explicação rápida de como os grupos são formados. Então, eu vou fazer um resuminho para vocês. Vamos imaginar vocês, estudantes, né, de administração. Vocês foram aprovados no vestibular, estão presenciais, e aí o que vai acontecer? No primeiro momento, vai ser a formação, né? Uma dose de incerteza. Ninguém sabe o espaço que vai ocupar. Eu tenho alguns comportamentos, eu quero saber se o grupo vai aceitar ou não. Então, por exemplo, eu adoro andar sem camisa. Será que o grupo vai deixar? Eu assisti a aula sem camisa. Né? Absurdo, mas eu assistia. Na minha época, eu deixava assistir na Universidade Federal. Botava ela aqui no ombro e ia assistir a aula. Mas o grupo olha hoje, se alguém fizer isso, provavelmente vai falar, não, esse cara não pode fazer isso. Uns vêm assistir aula de skate, o outro vem assistir com fone, cada um tem seu perfil. Quando você vai formar um grupo, você vai testar até onde o grupo aceita. Né? Você traz as suas características, né? E aí você vai ter um grupo de alunos do curso de administração da UF. Então, você está nessa fase, né, cada um se mostrando e vendo qual é o seu espaço dentro do grupo. E aí vem a tormenta. E a tormenta é porque o grupo começa a cercear. Quando você forma um grupo, o grupo tem regras, e aí você tem que abrir mão de algumas individualidades para poder ser aceito pelo grupo. E aí por isso que é a tormenta, né? Conflitos dentro do grupo, os membros aceitam a existência do grupo. Legal. Esse é um grupo de alunos que tem como objetivo formar em administração. Mas
eu não gosto desses limites. Ah, poxa, eu não gosto de pentear meu cabelo e o pessoal fica falando que eu tenho que chegar de cabelo penteado. Eu gosto de andar mal arrumado, eu gosto de vir de skate, eu fumo cigarro, o pessoal não gosta, fala que eu fico. Em suma, essa é a tormenta, né? Cada um querendo ocupar seu espaço. E, além dessa briga de individualidade e regras do grupo, tem também para ver quem é que vai controlar o grupo, né? Quem vai assumir a liderança. E quando acaba essa fase, vai haver uma hierarquia e uma liderança relativamente clara. Então, aqui, ó, essa é a fase 3. Então, aqui você se conhecendo, aqui você brigando pelo seu espaço, e quem vai ter liderança. E nesse estágio 3 aqui, que é a normalização, já está muito claro quem é o que, ele faz o que você pode, o que você não pode fazer no grupo. Tá? E aí, olha, os relacionamentos ficam mais próximos e o grupo passa a demonstrar coesão, forte sentimento de identidade grupal e camaradagem. Ele vai se completar quando isso tudo do grupo solidifica e assimila um conjunto de expectativas que define qual o comportamento correto dos seus membros. Então, olha só, o grupo já está dizendo o que você pode e o que você não pode fazer. Aqui se chegou de um jeito, o grupo já vai se transformando. O grupo cede em função dos integrantes, mas os integrantes também cedem em função do grupo. Tá? E aqui a parte de desempenho. A energia do grupo transferiu do esforço de conhecer e compreender uns aos outros para o desempenho da tarefa que deve ser realizada. Então, no final, todo mundo já conhece todo mundo, já conhece suas características, cada um já sabe o seu papel e todo mundo está trabalhando para que as coisas aconteçam. É mais ou menos como você está lá no finalzinho dos períodos. Vocês vão ver que vai ser isso aqui mesmo. Né? Não vai ter briga, não tem tormenta, é todo mundo buscando resultado. Em alguns casos ocorre, outros não. No de vocês vai ocorrer, que vai surgir interrupção. Esse grupo vai ser desfeito, né? E aí o grupo se prepara para a sua dissolução. O desempenho já não é mais a prioridade máxima. Estou lá no meu último período. As atenções voltam-se todas para a conclusão das atividades e cada membro vai reagir de um jeito. Vão ficar felizes, vou formar agora, vou ter o diploma, vou buscar alguma oportunidade no mercado, já estou fazendo estágio, vou buscar um emprego. E outros vão ficar tristes, poxa, vou me afastar dos meus amigos, gostei tanto desse momento, tal. Cada um vai reagir de um jeito. Um vai se mostrar mais abatidos, outros não. Então, isso aqui, de forma geral, isso é o modelo de 5 estágios de desenvolvimento do grupo. E agora, eu vou dizer com mais detalhes. Né? Então, o que eu já falei até agora, só para sintetizar. Efeito manada, foi a primeira coisa que eu falei, né, dos grupos. Depois eu falei da teoria da identidade social, que é uma explicação por que e com quem que as pessoas formam grupos. Acabei de falar aqui as 5 fases do grupo. E agora, eu acho que é a parte mais importante dos conceitos que eu vou apresentar. Tudo é importante, mas sempre tem alguma coisa que é mais importante. Como os grupos modelam o comportamento de seus membros. Já falei alguma coisa lá atrás, mas aqui ele vai pegar algum daqueles conceitos e acrescentar outros. Então, tem 6 formas que os grupos modelam o comportamento de seus membros. O primeiro deles é o seguinte: papéis. Todo mundo tem papel na vida. Tá? Eu vou ler o conceito e depois eu vou dar alguns exemplos. O que é o papel? É um conjunto de padrões comportamentais esperados atribuídos a alguém que ocupa determinada posição em uma unidade social. Então, eu, André Ferreira, estou com 54 anos, eu estou velhinho. Eu me casei com 29 anos de idade. Com 28 anos de idade, eu era solteiro. Então, eu tinha um papel de solteiro, né? Que é um comportamento esperado. O que o solteiro faz? O solteiro vai passear, o solteiro vai para a festa, o solteiro, né, chega em casa madrugada, relapse com um punhado de coisa. Eu estou generalizando um papel tradicional do que é um solteiro. Casei com 29 anos de idade. A partir do momento que eu casei, o papel de um solteiro é o mesmo papel que a gente coloca na cabeça da gente ou que as pessoas esperam da gente, é o mesmo de uma pessoa casada? O que vocês acham? Dá para comportar da mesma forma? Ou vocês acham que o papel é igual? Não, não dá para comportar, não dá, não. Porque são papéis diferentes. O papel de solteiro é uma coisa, o papel de casado é outra. Completamente diferente. Hã? Oi, Reinaldo. Diferente, professor. Bastante diferente. E aí eu digo o seguinte, a mulher que eu digo, eu estou casado há 24 anos. Por que eu estou casado há 24 anos? Porque eu assumi muito bem os 2 papéis. Então, vamos lá. Antes de casar, namorei, fiquei noivo e casei, tradicionalmente.
Antes de casar, eu me considerava solteiro. Depois que eu casei, me considerei casado. E aí eu mudei o meu comportamento. Eu vi qual que é o papel de um casado. É esse. Então, a partir de hoje, não dá mais para sair com um amigo, tomar cerveja, chegar tarde, fazer isso. Não dá. Talvez por isso o casamento tenha durado. Eu segui esses padrões que a sociedade impõe. Não estou dizendo que está certo, não, eu estou falando, só estou exemplificando. Tem gente que não quer se adaptar aos padrões e, eventualmente, pode ser que separe. Isso aí é cada um, seu cada um. Eu acho que não tem nada certo e errado nesse ponto. Se não infringir a lei, está tranquilo. Toca o barco. E também foi uma questão, se for ético, sem problema nenhum. Tá? Então, esses são os papéis. Nós temos papéis na vida. Então, eu tenho papel. Eu, por exemplo, eu sou pai, eu sou chefe, vice-coordenador, mas duas vezes por ano eu viro chefe do mestrado. Eu tenho papel de professor, eu tenho papel de amigo, né, eu tenho amigo dos professores, eu tenho amigo do futebol, eu tenho papel de pai, né, eu tenho papel de filho, eu tenho papel de irmão. Em suma, cara, é um punhado de papel que eu tenho. Para cada um deles, existe um roteirinho implícito para cada um deles. Tá? E o que influencia esse roteiro implícito? É isso que é legal, é a percepção das expectativas. Isso aqui, normalmente, eu pergunto na prova. Vai cair um exercício de vocês, para vocês irem treinando, e depois cai na prova também, para vocês acertarem mesmo. O papel que eu desempenho no dia a dia são influenciados por duas coisas. Como que eu vou ver o papel? Como que eu vou me desempenhar? Como que eu vou me comportar em função do papel que eu estou ocupando? Em função da percepção que eu tenho do papel, em função das expectativas que as outras pessoas têm do papel. O que isso quer dizer? Bom, eu vou dar um caso aqui, um amigo meu me contou quando eu trabalhava lá na Peugeot, foi bem interessante. Ele ficou 3 meses na França e foi treinar um sistema que ia ser aplicado aqui no Brasil. E lá ele era analista de sistema e foi treinar com o analista de sistema francês. Ele relacionava com o cara todo dia, o cara era tranquilo, beleza, passava as informações, era gente boa. Só que nesse meio tempo, segundo mês, sei lá, o cara foi promovido. Tipo, ele não estava esperando, ele não sabia, foi promovido. E aí foi promovido. No dia, esse amigo meu deu os parabéns para ele, ficou feliz. No dia seguinte, ele já não era mais a mesma pessoa. No dia seguinte, ele foi trabalhar de gravata. No dia seguinte, ele já não conversava mais da mesma forma. Por quê? Mudou o comportamento dele, não só com esse amigo meu, mas com as outras pessoas. Mudou a forma de falar, mudou a forma de vestir. Mas por quê? Subiu a cabeça? Não. Porque todo mundo tem uma percepção de todos os papéis. Assim como quando eu casei, qual a percepção que eu tenho de pessoa casada? A percepção que eu tenho de pessoa casada é esse. Pessoa tranquila, do lar, isso, beleza. Então, essa é a percepção que eu tenho. Não é a certa, não é a errada, é a que eu tenho. Aí eu pego essa percepção e tendo a assumir esse papel. Esse cara, esse chefe francês, ele tinha a percepção: o que é ser chefe? Ser chefe, na cabeça dele, provavelmente tem que se vestir de forma diferenciada, não pode conversar com qualquer um, ele está numa posição superior. Tudo isso passou pela cabeça dele. E aí, no dia seguinte, ele estava incorporando esse papel. E vocês vão ver isso, se é que não já viram, né? A pessoa mudou. Por quê? Porque ele olha, hoje eu sou, amanhã, tipo assim, ontem eu era analista, hoje eu sou chefe. Não, mas chefe é assim, sabe? Então é a percepção que ele tem. Então, essa percepção de como ele acha que é ser chefe vai influenciar o comportamento dele. Tá? Aí, mas não é só a percepção. Então, a percepção é aquilo que eu acho. Tem também uma outra coisa, que é expectativas. Tá? Tem expectativa que os outros possuem do papel. Porque é o seguinte, o que eu penso de ser professor? Eu, André Ferreira, assim, eu acho que ser professor universitário na UF, o que eu penso? Isso vai influenciar a forma como eu vou agir no dia a dia. Mas não é só a percepção que eu tenho. Eu vou olhar para outras pessoas, aí já não vai ser percepção. Eu vou olhar e vai o que as pessoas acham que o professor tem que ter. Né? Então, o melhor exemplo nem é professor, é o advogado no bar. Vamos lá. Um aluno que deu esse exemplo, por isso que eu vou até apagar o professor, vou deixar o advogado no bar. Quando eu contei essa história, ele falou que aconteceu a mesma coisa com o pai dele.
Ele e o pai dele iam no mesmo bar que eu vou, que é o bar aqui da Sinuca da Terrada, de vez em quando eu vejo vocês lá, que eu vou lá tomar uma cerveja e como um torresmo. Tá? Adoro fazer isso e vejo o jogo lá. Eu posso ver aqui em casa, mas eu gosto de ir lá, conheço algumas pessoas, converso, vou embora depois. E ele falou que ele ia nesse mesmo bar jogar sinuca com o pai dele. O pai dele mudou de profissão. O pai dele ele tinha uma profissão, ele falou, não lembro qual que era, ele fez um curso de direito e começou a advogar. Quando ele começou a advogar, ele parou de ir no bar da sinuca. Aí o aluno perguntou, pai, por que você não vai mais? Não era percepção. Ele achava que ele, como advogado, poderia tranquilamente ir lá. Ele falava o seguinte, olha, eu não posso ir porque as pessoas que me contratam, né, para defender as causas, eles esperam que eu seja um advogado, né, diferenciado. Se eles me veem jogando sinuca no bar, todo mundo vem aqui beber, isso e aquilo, né, tem muito desocupado, entre aspas, não vai pegar bem para a minha imagem. Então, a expectativa que os outros têm de mim, né, eu acabo influenciando o meu comportamento. Eu tenho uma percepção que não tem problema nenhum em ir, mas não basta só a percepção. Né? Eu, como professor, não vejo nenhum problema eu ir lá nesse bar da sinuca. E o exemplo que eu dava era esse. Mas passa alguém lá tipo assim, vocês alunos não vão esquentar a cabeça. Fala lá, professor, tranquilo. Mas eu também presto consultoria. E aí passa alguém da Volkswagen, eu já prestei consultoria, passa alguém da Deloitte, que eu prestava consultoria, aquela coisa toda da SEDAI, me vê no lugar desse, fala, nossa, esse cara é consultor, não poderia estar aqui, não combina com ele. Ou seja, a expectativa das pessoas tem em relação a mim. E o melhor exemplo é de um executivo da BAT, nós trabalhamos na British American Tobacco, né? É um amigo meu, ele era muito amigo meu, e aí tem os dois casos, tem percepção e expectativas. Mas foi mais, no caso dele, foi mais expectativas do que percepção. Foi bem mais expectativa, por isso que o exemplo está aqui. E, o nome dele é Carlos Wagner, né? Um cara muito inteligente, muito acima da média. Recentemente, só que fui descobrir, né, que é de família. Ele é irmão do Jacques Wagner, que foi o ex-governador da Bahia, eu acho que hoje é senador. Então, um cara fora de série. Na época, eu era especialista em RH e ele era supervisor de manutenção lá numa fábrica de cigarro. Então, beleza. Ele ia lá, a gente conversava muito, a gente tinha muitas afinidades. Né, a gente saía para tomar ele saía da fábrica para ir no boteco de frente, comer coxinha, tomar refrigerante. Cara, uma amizade legal. Um belo dia, o diretor da Souza Cruz foi até a fábrica e, junto com o diretor da fábrica, chamou para conversar com ele e falou o seguinte: Carlos Wagner, a questão é a seguinte, cara. Nós acreditamos que você tem todo o potencial para virar um executivo de alto nível aqui dentro da Souza Cruz, mas não só dentro da Souza Cruz, dentro da BAT. Mas, para isso, né, você não pode ser desse jeito, porque a expectativa que nós temos de um executivo, você não cumpre. Você vem trabalhar com cabelo grande, você vai no boteco tomar refrigerante, você é petista, aí vai falando um punhado de coisa. A pergunta que a gente vai fazer para você, essa é a expectativa que nós temos. Você aceita mudar esse perfil seu e se transformar no executivo? Ele já era executivo, mas no nível mais baixo, e com potencial de crescimento. Ele aceitou. E aí ele teve que incorporar todas as expectativas. Isso quer dizer o quê? Que nunca mais, depois daquele dia, ele foi na minha sala conversar comigo, nem pensar em comer uma coxinha. A forma de falar também ele mudou. Tudo para atender o quê? As expectativas. Ele sabia que tinha que atender as expectativas. E deu certo, porque o cara cresceu para a carreira, era muito bom mesmo. Ele cresceu, ele virou diretor mundial na área de manufatura. Hoje eu não sei onde que ele está, mas 4 anos atrás eu tive lá na empresa, conversando com algumas pessoas que nem estão lá. Aí falaram que ele estava como diretor mundial. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver com expectativa. Tá? A expectativa que as pessoas tinham, o que é um executivo de alto nível de uma empresa. E se ele não atendesse as expectativas, ele não iria ter oportunidade. Ele falou, não, eu vou atender a expectativa que vocês têm. Essa foi comunicada, mas às vezes a questão da expectativa, você fica tentando adivinhar qual é a expectativa dos outros. Tá legal? E essa questão do papel é tão importante, só para finalizar, que teve um experimento lá em Stanford. Essa aqui é a foto do experimento, que inclusive virou filme.
que chama Experiência de Zimbardo, virou filme e documentário. Talvez algum de vocês já tenha até visto o filme. Foi da Escola de Psicologia. Né? Eles fizeram um experimento que estava previsto durar, sei lá, 2 semanas. No terceiro dia tiveram que parar o experimento. Deu problema, deu pau. E qual que era o experimento? Combinaram que um grupo de alunos primeiro fizeram exames. Então, nenhum aluno tinha distúrbio mental, só selecionaram alunos normais, que fossem voluntários para participar desse experimento. Então, nenhum tinha nenhum distúrbio, para garantir, né, a fidedignidade do... Isso não iria afetar os resultados do experimento, da pesquisa. Depois disso, falaram assim, olha, vocês, no subsolo da Faculdade de Psicologia, eles simularam um presídio, botaram umas celas mesmo, né? E fez 2 grupos. O primeiro grupo era de carcereiro e o segundo grupo de presidiários. Não falou absolutamente nada para nenhum deles. Só falou isso, você é carcereiro e você é presidiário. Para dar mais realismo, por isso que tem essa foto aqui, para dar mais realismo, o que eles fizeram? Combinaram com a polícia local para ir prender o cara. Né? A polícia foi lá e prendeu as pessoas. Levou lá para o presídio. Simulado, né? Ficava lá no porão da Faculdade de Psicologia. E pronto, e ficaram observando. E aí, não falou mais nada. Falou, você é presidiário e você é carcereiro. O que aconteceu? Os presidiários começaram a agir como presidiários. Começaram a xingar, começaram a brigar, arrumar tumulto. E os carcereiros começaram a agir como carcereiros. Sentar o porrete nos caras. Depois de 3 dias, a coisa estava complicadíssima. Aquilo ali parecia que era real. Os carcereiros estavam humilhando os presidiários. E os presidiários viraram submissos, não reagiam mais. Eles já se consideravam como presos. E aí pararam o experimento. Eu falei, isso está dando pau. E aí, uma das conclusões que eles chegaram, falaram várias conclusões, é a questão do papel. Porque como não foi falado mais nada, só disse para ele, você é carcereiro e você é presidiário, o cara que foi colocado como presidiário começou a agir como presidiário, e o cara como é carcereiro começou a agir como carcereiro. É o papel que ele tinha na cabeça. O que um carcereiro faz? Senta o cacete de presidiário. O que o presidiário faz? Toca os aralhos dentro da prisão. Né? Só para vocês entenderem, quando dá papel, né, como que você pode influenciar, né, quando você tem papéis, influencia o comportamento da pessoa. E dentro do grupo você tem papéis, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo familiar, eu, minha esposa e 2 filhos. Então, eu, como pai, tenho papel de pai. Então, tem certas coisas que não tem jeito. É padrão. Por mais não convencional que você seja, tem certas coisas que são... Você tem que fazer isso, isso e aquilo. Tá? Os grupos modelam o comportamento de seus membros por meio de normas. Então, grupos têm norma, é aquilo que eu falei lá na formação do grupo. Elas normalmente são informais, tá, gente? Não está escrito em lugar nenhum, não. O que pode e o que não pode ser feito. Então, todos os grupos possuem padrões aceitáveis de comportamento compartilhados. Então, todo mundo sabe que aquilo ali pode e não pode, por todos os seus membros, e que expressam o que eles devem e o que não devem fazer. E aqui eu trago 3 exemplos. Né? Um grupo vai ter uma norma de desempenho, outro vai de aparência social e outro de conduta. Então, vamos pegar o grupo dos professores do mestrado da UF. Existe uma norma que ela é essa aqui, olha, de comportamento compartilhado. A gente é avaliado, mas a gente é estimulado a produzir artigos científicos e publicar em boas revistas. Cara, é uma cobrança descomunal. Do tipo assim, se você não... A cobrança não vem da chefia, ela é informal entre os colegas. Do tipo, você não está publicando, não, cara. Pô, não é possível. Tipo, você tem que publicar. Né? Você está nesse grupo aqui, a gente não pode aceitar pessoas com desempenho baixo. Você tem as métricas lá. Todas as pessoas atingem as métricas, mas só atingir as métricas não é suficiente. Você tem que ser melhor do que está, bem melhor do que está nas métricas, porque as pessoas te cobram. Porque tem um padrão. Fala assim, olha, você só está fazendo isso, você precisava fazer mais. Isso aqui é um grupo diferenciado. Nosso mestrado é 4, a gente quer chegar a 5. Né? Você tem que fazer mais. Vamos pegar os nerds, né? Que aí já é um caso hipotético. Os nerds. Qual o padrão de desempenho? Tirar no mínimo 9,5 em prova. Se o cara tirou 9, não tem nenhuma regra escrita. Vai, pô, mas você está tirando 9, cara. Será que você é nerd mesmo? Você está estudando o necessário? Vamos pegar o grupo lá
Nem grupo, na aparência social. Você vira executivo ou você trabalha numa empresa. Eu sempre tive problema com isso aqui, eu nunca me vesti bem. Tem aparência. Então, tanto na Souza Cruz quanto na Peugeot, o chefe meu chegava e falava comigo: André, você vai vir trabalhar desse jeito? Porque o que eu fazia? Na Souza Cruz, eu ia trabalhar de tênis, calça desbotada. Então, o cara quase me matava. Eu falei: André, você vai atender a equipe de vendas. Equipe de vendas, cara, todo mundo arrumadinho, você chega desse jeito, cara, não pode. Aí eu pegava e me adaptava. Beleza. Já na Peugeot, eu pegava ou ia barbudo, ou então raspava o cabelo, né? Você gostou de usar cabelo curtinho, deixava crescer, depois raspava. Aí meu chefe chegava: o que você fez com o seu cabelo? Eu falei: não, eu fui preso. E aí rasparam meu cabelo e viram que foi por engano, me soltaram, eu gostei. Conduta, então, isso aqui é uma norma de aparência social, né? Conduta. O fato, a indústria, né, que tem cada vez menos no Brasil, mas a indústria que tem restaurante, mas não precisa ser na indústria, não, no próprio restaurante da faculdade, lá da universidade, da UF, né? Com quem você vai almoçar? Isso tem regra. Então, por exemplo, se você é um executivo e vai almoçar todo dia com o pessoal do chão de fábrica, é uma conduta que pode ser mal vista pelos pares, pelos colegas. Pode ser reprovada. Com quem você almoça, com quem você conversa, com quem você frequenta socialmente. Se faz parte de um grupo de executivos, eu tenho algumas condutas e algumas coisas eu não vou poder fazer. Não está escrito em lugar nenhum, mas é um comportamento esperado. Tudo isso que eu falei está escrito aqui. Ó. Norma de desempenho, norma de aparência e norma de conduta social. Então, são padrões aceitáveis de comportamento compartilhado pelos membros do grupo. Tá? Os grupos modelam o comportamento de seus membros por meio de conformidade. Conformidade. Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou passar primeiro um vídeo para vocês e depois eu vou explicar o que é conformidade, que aí fica bem mais fácil. Não é boa, mas... Então, eu vou abrir o vídeo. Então, eu tenho um vídeo aqui também. Vou parar ela aqui. Vou abrir o vídeo. O problema é que quando eu abro o vídeo, ele não está tocando. Espera aí, deixa eu tentar passar pelo vídeo. Aqui. Vou parar de apresentar e vou passar um vídeo bem rapidinho para a gente entender este conceito, né, de conformidade. Deixa eu compartilhar e ver se ele aparece aqui. Uma janela. Eu não sei por que, quando eu coloco esse vídeo, ele não vai. Tem problema. Eu vou desaparecer, tá, gente? Que eu vou compartilhar a tela. Eu vou compartilhar a tela inteira e quando eu faço isso, eu desapareço. Eu vou compartilhar essa tela aqui. Espera aí, deixa eu tirar aqui para vocês poderem escutar. Não adianta escutar nada não, porque está em inglês, tá? Então, vamos lá. Mas vocês vão entender. Estão entrando no elevador. Pouquinho, little by little. Um pouquinho mais. Vamos tentar de novo. Esse não pensou duas vezes. Esse é o melhor de todos.
Coitado do cara. Então, isso chama-se conformidade. Deixa eu voltar aqui para uma janela. Que é essa aqui. Espera aí. Compartilhar aqui, vocês vão ver de novo. Eu vou ter que sair para poder voltar e aparecer. Estou compartilhando porque não está aparecendo. Já vai aparecer para vocês. Já está aparecendo. Muito bem. Gente, é conformidade. O link está aqui, depois que quiser assistir de novo. Eu busquei esse vídeo porque teve um aluno que não acreditou, uma aluna, aliás, falou que não era verdade. Aí eu tive que trazer mais elementos. Aí eu busquei esse vídeo para mostrar para eles. O que é conformidade? As pessoas sabiam que estava errado, mas preferiam ficar coerente com o grupo. Às vezes, eu quero tanto fazer parte de um grupo, que o grupo faz algo de errado, e eu também acabo, né, me adequando ao grupo. Né? Eu ajusto o comportamento para que o indivíduo se alinhe às normas do grupo. As pessoas se submetem a todas as pessoas do grupo que participam. Não. Eu acabei mostrando um vídeo errado para você, não tem problema não. Aquilo lá também é uma das formas. Aqui é um experimento que teve, um experimento que é o seguinte. O que esse experimento faz? Isso é fato, o link está aqui. Eu acabei abrindo o link errado para vocês. Eu coloco em uma sala várias pessoas, 10 pessoas e mais um avaliador. Com 9 pessoas, eu combino que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar figuras, né, para comparar com X. E aí eu vou falar assim, qual delas é igual a X? Se tem alguma delas igual a X? E aí, a resposta é óbvia, só que os 9 vão dizer, vão responder a resposta errada. E eles deixam propositalmente por último a pessoa que não sabe de nada. E qual o resultado que eles, né, chegaram à conclusão? Em 70% das vezes, as pessoas entram em conformidade. O que isso quer dizer? As pessoas vão fazer o que o grupo faz, mesmo sabendo que está errado. Né? E aí, o que é isso? Eu chego aqui e falo assim, pergunto, tem alguma destas letras que é igual ao X? Vocês olham aqui, nitidamente não. A resposta é não. Só que 9 pessoas ao redor da mesa falam sim, 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 sim. Chega na sua vez, você olha para o grupo, você pode até no primeiro momento falar não, mas na segunda vez você entra em conformidade. Ou seja, eu ajusto o comportamento para que o indivíduo se alinhe às normas do grupo. Eles se submetem a todas as pessoas. Não, tá. Ela vai aceitar, eles sabiam que estava errado, mas preferiam ficar coerente com o grupo, porque ele quer fazer parte do grupo. O ser humano é um animal social, ele quer fazer parte do grupo. E aí ele responde errado, mesmo sabendo que está errado, mas para poder fazer parte do grupo. E uma coisa importante, né? Essa questão da submissão. Quanto mais eu gosto do grupo, maior a minha conformidade. Então, se eu quero fazer parte de um determinado grupo, a minha conformidade vai ser maior. É um grupo que eu me interesso muito. É um grupo de mestrado. Quero entrar no grupo dos professores de mestrado. Cara, o que os caras fizerem, eles podem estar errado, mas eu quero fazer parte daquele grupo. Se os 9 falaram, são 10 pessoas, 9 falaram que aquilo ali, eu quero fazer parte desse grupo, eu vou entrar em conformidade, vou dar um jeitinho. Eu normalmente eu tenho dificuldade de fazer isso, mas na média as pessoas fazem isso. Elas, mesmo sabendo que estavam erradas, mesmo sendo contra aquilo, elas
se adaptam ao que o grupo quer para poder pertencer ao grupo. Agora, se for um grupo que ela não gosta muito, então, por exemplo, o grupo de moradores do grupo dos colegas do clube. Eventualmente, a pessoa não gosta muito dos amigos do clube, e aí ele já vai ter menor grau de conformidade, porque é um grupo que tem menor aceitação. Está escrito aqui, ó, as pessoas se submetem a todas as pressões de todos os grupos que participam? Não necessariamente. As pessoas se submetem aos grupos mais importantes, a que pertencem ou querem pertencer, chamar de grupos de referência. Então, se é um grupo de referência, ou seja, um grupo que eu quero muito entrar, a minha conformidade vai ser maior. Ou seja, eu vou abrir mão da verdade, vou me adequar ao grupo para que eu possa ser aceito pelo grupo. Status influencia demais. Então, quando você estiver na empresa, para aqueles que já estão, e acontecer um fato do tipo, o chefe puxa saco demais daquele cara, é protegido do chefe, cara, provavelmente, se for por status, não tem jeito, isso vai acontecer, tá? O status vai moldar o comportamento. O que é o status? É a posição social definida ou atribuída pelas pessoas. Então, o status não sou eu que digo qual é o meu status, é o grupo no qual eu estou inserido que vai dizer qual é o meu status. E a seus membros, né? O filósofo Romário uma vez falou dessa questão do status, e falou muito bem o Romário. Ele estava no Vasco da Gama, e, se eu não me engano, foi um jogador que entrou depois, eu não sei se foi o Edmundo ou um outro, chegou e começou a querer dar ordens, falar isso, falar aquilo. E aí o Romário pensou, olha, chegou agora, já que anda na janelinha, não, tipo, quem manda aqui sou eu, questão de status. Esse é um grupo? Mas eu tenho mais status aqui, então você não vai andar na janelinha, não. Tá? Um outro exemplo bem claro de status, porque futebol é ótimo para essa questão, esse exemplo de status, né? Garrincha. O que aconteceu com o Garrincha? Infelizmente, já até contei o final. Copa de 62. Copa de 62, o Brasil foi bicampeão mundial. Foi no Chile. No primeiro jogo, o Pelé se machucou. E aí entrou o Vavá no nome dele, no lugar dele. E quem carregou nas costas a seleção? Era muito boa a seleção brasileira, mas quem carregou nas costas mesmo, os dois melhores jogadores foram o Garrincha e o Vavá. Mataram a pau. E o Garrincha, a gente sabe, nunca teve juízo. O juízo nunca foi o forte dele. E aí, um belo dia, a comissão técnica, era uma comissão de 62, era extremamente profissional, eu já li uma reportagem sobre isso. Tinha vários profissionais, cada um atendia uma parte, e aí chegou a informação para o chefe da delegação, não sei quem que era o chefe da delegação, não lembro o nome, lá e falou, olha, tem jogador fugindo, fugido à noite, só voltando no meio da madrugada. Aí, o chefe da delegação reuniu a equipe, treinador, todo mundo falou, que é isso? Copa do Mundo é uma coisa séria. Como alguém pode ser tão irresponsável a ponto de fugir da concentração? Timbica, cara, roupeiro, você vai fazer o seguinte: hoje você não dorme, Timbica. Você vai ficar vendo a hora que essa pessoa chegou, a hora que ela saiu. Você vai amanhã vai fazer a reunião nesse mesmo horário. Você vai informar tudo isso e vai dizer quem foi. E a pessoa que fez isso vai ser desligada sumariamente. Dia seguinte, todo mundo reunido. E aí, Timbica? O cara saiu? Timbica, saiu. Beleza. Fala quem é o cara, que nós vamos desligá-lo agora. Garrincha. O cara, quando falou Garrincha, foi um silêncio total na sala. O pessoal coçou a cabeça, um olhou para o outro. Garrincha não tem jeito mesmo, né? Tá, Garrincha, deixa para lá, né? Deixa para lá. Saiu todo mundo da sala e não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Status. Né? O cara que tem status, ele pode... Isso está escrito aqui, está escrito no livro. O cara que tem status maior, ele desvia das normas. Pô, eu cheguei atrasado, o chefe comeu meu rabo. Porque ele lá chega atrasado, não fala nada. Provavelmente o cara entrega mais do que você. Ele tem alguma coisa que o chefe gosta mais dele. O status dele é maior que o seu. Tá? Então, ele tem maior possibilidade de desviar das normas. Tem status maior. Médico de empresa, então, eu trabalhei quando eu estava na Peugeot, médico tinha um status danado. Então, a hierarquia é uma coisa muito forte das organizações. Todo mundo segue a hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O médico tem um status que ele não segue a hierarquia. Então, o gerente de RH não mandava nele. Não mandava. Eu era a par dele, eu ocupava um cargo de coordenação. Eu era coordenador de recursos humanos, então eu era responsável por seleção, treinamento e também remuneração. E recrutamento era complicado, seleção, porque a gente contratava, conseguia aprovar a pessoa e ele reprovava o exame médico. Um dia eu fui lá conversar com ele, que estava reprovando de forma arbitrária. E ele falou, não quero nem saber, vai lá reclamar com o gerente. Eu não vou deixar de mudar nada.
Tipo assim, eu tenho status, cara. Eu faço o que eu quero aqui, ninguém, nem o presidente da empresa vai vir aqui. E realmente não tinha jeito. Então, eu mudei a estratégia. Ao invés de chegar e bater de frente e pedir, eu ia puxando o saco dele. E aí, doutor, tranquilo, com as coisas puxadas. Depois de muita conversa, eu falava, doutor, e aí, como que tá? Ainda assim não resolvia muito, não, mas dava uma pequena aliviada. Mas se forçasse a barra, esquece. Tá? Como que o status afeta? Na interação, eles são mais assertivos, eles falam mais do que tem que ser falado, não tem papas na língua, digamos assim. E outra coisa, quando o cara é reconhecidamente melhor, as pessoas acham essa inequidade justa, então essa diferença justa, né? Ah, não, o cara realmente ele é melhor. Então, vamos que vamos. Tá? Então, o status influencia a forma que a pessoa comporta do grupo. Se você tem status maior, o seu comportamento vai ser o que todo mundo espera. Agora, se você é o cara ou a cara do grupo, ou a menina do grupo, cara, você vai ter privilégios de norma, de interação e de inequidade do status. Tá bom? Está quase acabando. Tamanho. Então, isso aqui influencia o grupo. Né? Se o grupo for muito grande, dá folga social. O que é a folga social? Folga social, algumas pessoas se aproveitam do grupo e não trabalham. Muito comum, os homens talvez tenham. Hoje não é tão comum, mas no passado era mais comum. Ter que empurrar carro, porque hoje o carro morreu, tem que chamar logo. Um dia tem que empurrar, que a bateria não pega, não resolve nada. Né? Os carros modernos hoje não adianta. Mas no passado, o carro virava e mexia, tinha alguém te pedindo para você empurrar carro. E eu já empurrei alguns carros. Como que funciona a questão de empurrar carro? O cara precisa, vai lá 4 pessoas, 2 de cada lado. E ali, cara, 4 pessoas, eu faço uma folga social. Por quê? Um dos motivos que eu posso fazer folga social, as pessoas não vão perceber que eu não estou fazendo força. Né? Tipo assim, eu ponho a mão ali e faço uma cara feia. Pronto, acabou. Todo mundo acha que eu estou empurrando, mas não fiz esforço nenhum. Eu consigo me esconder dentro do grupo, isso é chamado folga social. Então, o tamanho do grupo, quanto maior é o grupo, maior a possibilidade de folga social, você se esconder ali dentro. Inclusive, se eu não me engano, eu botei aqui uma figura aqui, ó. Aqui tem folga social, olha. Olha só, isso aqui é folga social. Você já viu alguma formiga parada? Não, elas ficam ciscando o tempo todo. Mas muitas delas não fazem nada, na verdade. 1/4 delas não fazem nada. 25% das formigas na colônia são inativas, ficam apenas andando de um lado para o outro sem fazer nada. Mas eu estou ali no grupo, todo mundo acha que elas estão trabalhando. Não estão fazendo nada, porque elas se escondem no meio do grupo. Isso é um dos motivos que o tamanho pode influenciar. E a questão do grupo também, uma outra coisa também do grupo é aquela sensação de você, não de traição, mas de ser enganado. Às vezes você está participando de um grupo, aí você olha e fala assim, eu estou me matando aqui, o fulano de tal não está fazendo nada, então eu vou fazer menos. Aí isso também vira folga social. Porque é aquela sensação de injustiça. Opa, cara, eu tô trabalhando muito, eu não estou fazendo menos. Então, eu estou carregando esse time nas costas? Não, eu vou reduzir as minhas entradas, vou reduzir o meu resultado, meus esforços, para poder ficar igual ao grupo. Então, aí acaba virando foco social. Você acaba não dando o que você pode contribuir, você contribui menos. Um, porque você é malandro, se esconde dentro do grupo, e outro que você acha que, eventualmente, você está trabalhando mais, que as pessoas estão fazendo menos, e você limita os seus esforços. Isso pode ser pegado também, se já foi verificado, em cabo de força, né? Folga social em cabo de força. Pega 3 indivíduos aqui e 3 aqui. Aí você mede a capacidade de cada um de força e depois você mede lá o quanto que cada um puxou. E aí observaram que tem folga social, porque aqui não dá para quantificar quem está puxando mais, quem está puxando menos. O cara acaba economizando. Né? E pode ser por 2 motivos. Eu vou economizar porque ninguém vai conseguir descobrir, eu estou economizando, não vai dar para descobrir, faço uma cara feia e todo mundo vai achar que eu estou puxando. Ou então, do tipo assim, estou carregando esse pessoal nas costas, estou fazendo força e ninguém mais está fazendo, então eu vou dar menos sacrifício. Então, o tamanho vai moldar o comportamento do grupo. Tá? E, por fim, agora sim, acabando, tá? O que vai influenciar o grupo, como o grupo vai modelar o comportamento dos seus indivíduos dos seus membros, né? Coesão. Aqui, gente, tem uma coisa que é mito. Né? O grupo coeso
para trazer melhores resultados? Depende. Não necessariamente isso é uma verdade em todas as situações. O que é coesão? É o grau que os membros são atraídos entre si, motivados para pertencer ao grupo. Ou seja, eu gosto daquele grupo, quero pertencer ao grupo, é um grupo fechado, é um grupo unido. E o que facilita ser um grupo coeso? Passar muito tempo junto. Então, você imagina que o time Barcelona passa a maior parte do tempo junto. O tamanho não é tão grande, eu vou lá, bota 20 pessoas. Outra coisa, isso aqui também é muito interessante. Ameaças externas resultaram na aproximação de seus membros. Eu já trabalhei em várias empresas, né? Rodei bastante. Um dos grupos mais coesos, se não foi o mais coeso que eu trabalhei até hoje, foi o da Sul América. Então, eu tenho amizade até hoje com as meninas, né, que eram todas mulheres, ela só tinha eu de homem, que nós trabalhamos, eram 8 pessoas na equipe. A gente até hoje é muito... E olha que isso foi em 2000, antes de 2000. A gente mantém contato ainda, e quando eu vou ao Rio, eu encontro com elas ainda. Por quê? Aí tem uma coesão muito forte. E eu tive pensando, foi por causa disso aqui, olha, o que acontecia lá na Sul América. Na Sul América, nós tínhamos um superintendente, que eu ainda vou falar dele, que era completamente louco. E ele explorava a equipe, ele pressionava, ele fazia bullying, tudo de ruim ele fazia com a equipe. Então, era uma ameaça externa ao grupo. Então, todo mundo ficava coeso para se defender dessa pessoa. Então, um ajudava o outro nesse sentido. Tá? Então, isso é coesão. Eu querer fazer parte de um grupo. E o que vai ajudar é o tamanho, o tempo junto e a ameaça externa. Agora, como que a coesão afeta a produtividade? Você tem que levar... Você não pode pensar só em coesão, do tipo, quanto mais coeso é um grupo, melhor vai ser o seu desempenho. Não necessariamente. É isso aqui. Ó. Você tem que levar também em consideração as normas de desempenho. Eu falei lá no início aqui, ó. Normas de desempenho. Normas de desempenho. Então, qual o exemplo que eu dei para vocês? Do mestrado. Quais as normas de desempenho do mestrado? Tem que tirar nota boa. Então, norma de desempenho alta. Vamos pegar a norma de desempenho do grupo da Rua da Lama. É um grupo que gosta de beber, gosta de sair, de ver. Nada contra isso, que eu faço tudo isso, tá? De se divertir, 200 por hora em tudo. Vamos supor que esse grupo não está preocupado. A norma de desempenho deles para as notas da faculdade é baixa, né? A norma de desempenho dele vai ser alta para a questão da sociabilidade, de quanto você consegue beber, e você tem que ter bom desempenho. Tira a nota, detalhe. Eu tenho até um sobrinho que eu brincava com ele, que ele falava que ele não queria formar cedo, não. Eu falava, mas nem eu vou querer formar cedo, né, meu amigo? Esse grupo de amigos que você tem, a quantidade de festa que você faz, eu jamais queria sair da universidade. Então, o que acontece? Se você falar em notas, uma norma de desempenho de um grupo, que é um grupo assim, um grupo de festas, é uma norma de desempenho mais baixa. No nosso dia a dia, então, eu olhando lá para o grupo dos professores, não vou citar, lógico, mas eu sei que tem grupo de professores com norma de desempenho mais baixa, que se cobra pouco para ser um bom professor, e tem grupo com nota de desempenho mais alta, que é alta produtividade. E aí, o que a literatura diz? São pesquisas. Você tem que juntar esses dois fatores. Você tem que olhar para o grupo e verificar qual é a norma de desempenho. Esse grupo cobra alto desempenho das pessoas ou baixo desempenho? E, em função disso, você vai ter uma coesão que vai dar maior ou menor produtividade. Então, vamos começar aqui pelo grupo que tem uma coesão alta, né? E, bom, beleza. Né? Você fala, todo o grupo de coesão alta vai ter produtividade alta. Não. Se eu tenho um grupo de coesão alta e que o pessoal não quer nada com a hora do Brasil, você sabe o que vai acontecer? O desempenho é o pior possível. Porque o grupo é muito fechado entre eles e eles têm norma para produzir pouco. E aí junta a fome com a vontade de comer. A coesão vai fortalecer a norma, que é baixa. E aí o grupo vai ser baixo. Então, o grupo, se você olha para uma equipe, que é uma equipe ruim, se ela tiver muita coesão, você vai ter que diminuir a coesão do grupo. Porque quanto mais coeso for o grupo e o grupo for ruim, e você não tiver como mudar, vai ficar pior. Porque é um grupo ruim coeso, ou seja, um grupo ruim organizado para ser ruim. A gente é amigo, a gente vai ser ruim até o máximo que a gente puder. Está entendendo isso, gente, que eu estou explicando? Que às vezes eu estou falando demais. Tá dando... Porque isso aqui é um pouquinho mais enrolado. Tem alguém aí? Oi. Obrigado, Luísa. Está tranquilo. Tá tranquilo, professor. Então tá. E aí, vamos lá. Então, eu estou falando coesão
baixa, a coesão alta, com norma de desempenho baixa, é o grupo que não quer nada fora do Brasil, mas é tudo unido. Então a gente vai ficar tudo unido para não fazer porra nenhuma. É mais ou menos isso. Agora vamos pegar um grupo de coesão baixa e norma de desempenho baixa. Esse grupo é melhor do que esse. Esse grupo tem baixa produtividade. Esse com coesão baixa, porque como esse aqui ele tem alta coesão, ele vai fazer valer a norma de desempenho. Como esse aqui tem baixa coesão, ele não vai se unir para que a norma de desempenho seja, como se diz, seguida, entendeu? Então, eu tenho a produtividade de moderada a baixa. Se eu tenho uma coesão baixa e uma norma de desempenho alta, eu tenho uma produtividade moderada, tá razoável. E a melhor, com certeza. Um grupo altamente coeso com norma de desempenho alta. É o Barcelona. É um grupo de talento também, né, gente? É um grupo bastante coeso, bastante fechado. Tanto é que essa foto está aqui, porque aqui também estava aquele sueco, qual é o nome dele? Sueco encrenqueiro. Aquele que nasceu ensinando os pais a pescar. É o Ibrahimovic. Ibrahimovic está nessa foto aqui. O Ibrahimovic entrou e foi espirrado rapidinho. Por quê? Ele não contribuiu para a coesão do grupo. Né? Então, o Barcelona, além dos talentos, ele tinha que um alto nível de coesão e alta norma de desempenho. Então, tinha alta produtividade. Tá? Então, é isso. Com isso, então, a gente fecha a nossa aula de hoje sobre os fundamentos do trabalho em grupo. Ok? Então, deixa eu parar a gravação aqui.